é chamado de prazer porque é gostoso. É chamado de prazer exatamente porque é gostoso. Porque a gente faz porque gosta. Porque a gente se sente recompensado. O pecado é gostoso. O pecado é gostoso. Depois vem o preço, não é? Depois que passa vem a ressaca. Aí vem as consequências. Mas na hora, a maior atração do pecado é exatamente essa. Que é alguma coisa boa, desejável e prazerosa. Por isso é que é chamado de prazeres. Então, estas paixões, elas estão na nossa natureza, elas querem nos dominar e elas querem nos conquistar. E é quando nós cedemos a elas, quando nós nos rendemos ao apelo dessas paixões e desses prazeres, é que nós caímos então em pecado. As consequências, os efeitos de nós atendermos esses desejos são colocados por Tiago aqui. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Aqui ele enumera algumas atitudes da pessoa que resolveu atender aos desejos do seu coração a qualquer preço. Cobiça e nada tem. Esse é o primeiro efeito desses prazeres. Eles nos levam a querer experimentar coisas, desejar coisas que nós, pela lei de Deus e pela vontade de Deus, não poderíamos ter. E nós ficamos cobiçando, olhando para o quintal do vizinho, olhando para a casa do vizinho, olhando para os bens do meu próximo, ou cobiçando estas coisas, tendo desejo delas. Tiago diz que a gente, quando resolve andar dessa forma, a gente vai viver num estado de cobiça e não vai obter. Provavelmente o que ele está dizendo aqui é que não vai obter o prazer que pensava que iria obter, ou a satisfação que teria em comer o fruto proibido do jardim do vizinho. Então no final não vai lhe satisfazer. Ou seja, a pessoa que é mundana, ela vive num estado eterno de cobiça. Ela nunca está satisfeita. Ela quer mais, quer experimentar mais o tempo todo. Ele chega até a dizer: matais e invejais e nada podeis obter. Eu acho difícil que tivesse, não podemos entender isso aqui literalmente, né? Tiago não está dizendo que tinha gente lá na igreja matando o outro para tomar a granja dele, ou a propriedade dele, ou a chácara dele. Eu não creio que ele está dizendo isso. Mas ele está dizendo que há pessoas, uma vez que a gente se deixa dominar por esses desejos, então pode-se chegar ao extremo de que você está disposto a fazer qualquer coisa para atender a sua paixão e a sua vontade. Isso explica por que de repente gente que a gente considerava como equilibrada, gente boa, faz uma bobagem na vida. Lembra de fulano? Lembro, muito bem. Largou a mulher, foi embora, apareceu uma mulher na vida dele, casado há 30 anos, largou a mulher e foi embora, deixou com o filho, deixou tudo aquilo ali. Mas como pode um negócio desse? Isso explica porque tem gente que de repente faz uma bobagem e você não imagina de onde vem. Vem dos prazeres que militam na carne, que provoca cobiça. Você lembra de fulano? Se lembra? Rapaz, o cara de repente resolveu arriscar tudo que tinha no negócio ilícito, se meteu com gente que não devia, gente desonesta, perdeu tudo que tinha. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Quem está em pé, cuidado que não caia. Porque nós todos participamos dessa natureza. E nós todos somos tentados de todas estas formas. Cobiçamos, invejamos, estamos dispostos a matar. Note que Tiago aqui está refletindo os 10 mandamentos, não é? Onde se fala exatamente dessas coisas. Nós desobedecemos a Deus e no final nós não temos nada, porque estas coisas não satisfazem realmente, elas não podem encher o nosso coração. O que é que eu preciso para me livrar do mundanismo? O que é que eu preciso para voltar a ter uma vida de oração? Eu não posso vencer as paixões do meu coração, porque meu espírito caído, ele aspira, ele anseia com ciúmes, com zelo dentro de mim pelas coisas pecaminosas. Mas existe um poder maior do que o poder do meu coração. Esse poder é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a sua misericórdia, é o poder do Espírito Santo de Deus que vem sobre mim. Só que Deus dá a sua graça não ao arrogante, mas Ele dá sua graça a quem? Os humildes. Então, o que é que eu faço para obter a graça de Deus, para me livrar da escravidão, do domínio do pecado no meu coração, para que eu possa orar e ter comunhão com Deus? Tiago diz:
do verso 7 até o verso 10. Portanto, vocês vão fazer estas 11 coisas. Vocês querem a graça de Deus para se livrar das paixões do pecado e poder ter as orações respondidas? 11 coisas. Primeiro, verso 8: chegai-vos a Deus. Vocês não oravam, vocês não têm porque não pedem, mas agora cheguem-se a Deus. Segundo, purifiquem as mãos, pecadores. Purificação das mãos significa confessar os pecados, pedir perdão. Veja o verso 7, que acabei passando, voltando ao verso 7. Sujeitai-vos a Deus. Essa faltou. Ainda no verso 7, resisti ao diabo. Agora Tiago revela quem também está por detrás de tudo isso. Ele não tinha falado no diabo até agora, não é? Tinha falado do mundo, das paixões do nosso coração, mas agora ele menciona o diabo, porque o diabo está por detrás de tudo isso. Ele usa tudo isso. Resiste, cheguem-se a Deus, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Verso 8, chegai-vos a Deus em oração. Verso 8 ainda, purifiquem as mãos e limpem o coração. É a linguagem que Tiago diz para a gente confessar os pecados a Deus, buscar purificação pelo sangue de Jesus. No verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai, tomar uma atitude de quebrantamento. Ainda no verso 9, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, como num dia como esse de hoje, em que o jejum nos ajuda a fazer isso, a quebrar o nosso coração, nos afligir diante de Deus, examinar o nosso coração e perguntar a Deus: por que o Senhor não está ouvindo as nossas orações? Por que eu não gosto de orar? É difícil orar, ou porque eu oro mal? De onde vem? Por que tudo isso? Então esse é o momento de nós tirarmos a alegria do nosso rosto, de converter a risada em choro e nos afligir e lamentar diante de Deus, como ele diz aqui. E resume tudo no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Estão acompanhando o raciocínio de Tiago? Vocês não oram. E quando vocês oram mal, por isso Deus não atende. Mas por que Deus não atende? Porque vocês estão amando o inimigo de Deus, que é o mundo. E vocês estão pensando que isso é brincadeira? Não é não. O coração de vocês tem paixões fortes. Ele zela, ele cobiça fortemente. Mas Deus dá uma graça que é maior do que as paixões do nosso coração e que pode restaurar essa comunhão com Ele. Só que essa graça Deus dá aos humildes. Ele resiste ao soberbo, ao arrogante. Ele resiste a isso. Mas a quem se humilha diante dele, Ele concede essa graça. Então, para que vocês sejam abençoados com a graça de Deus, o derramar do seu Espírito sobre nós, vocês têm que se sujeitar a Deus, vocês têm que resistir ao diabo, chegar-se a Deus, purificar as mãos, limpar o coração, se afligir, lamentar e chorar pelos seus pecados, tirar o riso do coração de vocês e da cara de vocês, converta-se toda a vossa alegria em tristeza. Verso 10, se humilhem na presença do Senhor. É o que tudo isso representa, se humilhar na presença de Deus. E ele, agora vem, são 11 mandamentos, mas tem 3 promessas. Olha o que Deus promete a quem faz isso. A primeira promessa está no verso 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo isso mesmo, verso 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente fala muito de batalha espiritual. E tem muitas igrejas que têm, e muitos movimentos que são voltados para a batalha espiritual. E nessa batalha espiritual você vai aprender uma tecnologia espiritual para combater o diabo. Então, tipo assim, né? Descobrir o nome do demônio, mapeamento espiritual, onde é que está o trono de Satanás, amarrar o diabo, mandar o diabo embora, né? Decretar ou repreender Satanás, vai aprender tudo isso. Eu quero resumir tudo isso numa única coisa. Você quer botar o diabo para correr? Você só precisa fazer uma coisa. O que é que Tiago diz que bota o diabo para correr? Resista ao diabo, só. Resista aquelas tentações que vêm no coração, às quais Tiago se refere aqui no começo do capítulo, e que são usadas pelo diabo para destruir você. Resista ao diabo e ele vai embora. Não precisa amarrar, até porque se amarrar ele não pode correr. Então não precisa amarrar, decretar, determinar, repreender, fazer mapeamento, não precisa. É só dizer não, como Jesus disse no deserto,
quando ele foi tentado por Satanás? Dizer não, não e não, e ele vai embora. Então a primeira promessa, você vai dessa forma mandar Satanás embora. Mandar Satanás embora. Segunda promessa, no verso 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Agora sim. Antes, verso 4, ele era inimigo. E o inimigo não responde o pedido do outro. Você ora, Deus não vai responder. Você está no estado de inimizade contra Ele. Mas agora você se arrependeu. Você se sujeitou a Deus. Você se chegou a Deus em oração. E Deus se chega a você. Ou seja, Ele chega perto, como quem diz: pode falar que eu estou ouvindo. Ele chega pertinho. E você vai sentir a presença dEle. Você vai ver como vai ser diferente. E Ele vai atender suas orações. Ele vai atender as nossas orações. E tem a última promessa que está no verso 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tudo aquilo que você queria desde o começo, você poderia ter se tivesse buscado a Deus. Se você tivesse humilhado diante dEle. Se você tivesse quebrantado o seu coração diante dEle. Se você tivesse procurado a graça e a misericórdia de Deus, Ele se chegaria a você, Ele exaltaria você, responderia às suas orações, os seus desejos, se nós tão somente fizermos isso. Querido, nós estamos aqui hoje com esse propósito de nos humilhar diante de Deus, de clamarmos a Ele, colocar nossa vida em ordem diante dEle. Tire o dia de hoje para fazer isso que Tiago está recomendando aqui, para limpar as mãos, limpar o coração, limpar a sua consciência, colocar a vida em ordem diante de Deus, se quebrar diante dEle e dizer: Deus, o que é que está errado na minha vida? O que é que eu preciso mudar? O que é que precisa ser transformado em mim? Qualquer coisa que o Senhor disser, eu estou disposto a fazer. Tenho que romper um relacionamento, eu vou fazer. Tenho que devolver isso, eu vou devolver. Tenho que parar de fazer isso, eu vou parar. Eu tenho que seguir esse caminho, eu vou seguir. Porque tua graça é melhor que a vida. Tu dás uma graça maior àqueles que são teus. Que essa seja, irmãos, a decisão e o propósito do nosso coração nessa manhã. E que o nosso Deus, conforme a sua promessa, se chegue a nós e nos exalte. E que Satanás corra, fuja diante do exército de Deus, diante do seu povo, que em oração procura e obtém o favor do Altíssimo.